Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus sobre a tua vida. Esse momento é o nosso momento de dedicação e é o nosso momento também de avisos, e eu quero te dar um aviso já. A Escola Bíblica Dominical já começou, então você lá tem várias classes, você pode participar, todas as classes por enquanto são online. Está aparecendo aqui embaixo aqui o site da igreja. Entre no site da igreja, vá lá na aba da EBD, você vai estar se inscrevendo, lá vai estar todos os cursos que nós estamos ofertando, e você pode participar. Se inscreva, então venha participar conosco, lá vai ter o dia, o horário, a classe, tudo certinho, mas não deixe de participar. O segundo aviso também que eu quero te dar é que logo depois da palavra de Deus, teremos o nosso momento de celebração da ceia, da mesa do Senhor. Então prepare o teu suco, prepare também o teu pão, que logo depois da palavra nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E mais um aviso também que eu quero te passar, é que as igrejas aqui em Curitiba estão fechadas, nós estamos em lockdown em Curitiba. Então nós só estamos fazendo culto online. Então assim, está tudo parado, infelizmente nós temos que continuar orando, mas nós cremos que em breve nós vamos estar realmente voltando os nossos cultos presenciais. Então é uma palavra importante, a igreja tem se esforçado e nós vamos continuar nos esforçando para sempre levar uma palavra através dos nossos cultos. Então nos siga nas redes sociais, nos acompanhe, lá nós vamos estar dando todas as informações, inclusive assim que for liberado, nós voltaremos com os nossos cultos presenciais, nós vamos estar divulgando, amém? E eu quero agora também, nesse momento de dedicação, te convidar para assistir um vídeo. Gente, assista esse vídeo. Você vai ver onde está sendo, como que está ficando o Talmidim Kids, está ficando um espaço lindo, todo apropriado para as crianças, um lugar de adoração, de ensino da palavra. Você que tem ofertado, você que tem participado aí do Alargando as Tendas, você vai ver agora um vídeo, gente, está ficando lindo, está ficando maravilhoso. Você que não está participando, você tem a oportunidade agora de se entusiasmar vendo esse vídeo e comece a participar. Participe realmente dessa obra. Vamos assistir esse vídeo? Agora que você já viu o vídeo, agora que você já entendeu como que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo com esses recursos, com Alargando as Tendas, realmente está ficando lindo lá embaixo. Então agora eu quero te convidar a realmente dedicar o teu dízimo e a tua oferta. Aqui embaixo está aparecendo um Pix já, você pode fazer o Pix. Aqui à minha esquerda também, no alto do vídeo aqui um QR Code, mas também você tem a opção de entrar no site da igreja e ir lá em contribuições, e lá você pode fazer através do teu cartão de crédito, você pode fazer através de boleto bancário, da forma que você quiser, uma transferência, mas não deixe de participar. Participe, se envolva realmente. Você que já está participando, continue firme. Você que ainda não participou, comece a participar da obra que Deus tem feito aqui em Curitiba, aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, através da tua vida, através daquilo que você tem feito. E para isso eu quero orar agora com você. Eu quero realmente colocar a tua vida, colocar as tuas finanças, colocar realmente a tua família agora no altar do Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Obrigado porque nós temos liberdade mesmo à distância, Pai. Nós podemos nos reunir agora nas nossas casas, podemos ouvir a Tua palavra, podemos cultuar o Senhor, podemos adorar o Senhor, podemos celebrar o Teu nome, Pai. Podemos também dedicar e consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. Isso é fruto do Teu amor, da Tua graça, Pai. É fruto da Tua misericórdia. Muito obrigado, Pai, porque temos um emprego, temos um trabalho. E ali vem a nossa fonte de recursos, temos empresas. O Senhor tem nos abençoado e nós temos
temos os nossos recursos para pagar as nossas contas, para colocar o pão nosso de cada dia nas nossas casas, para também ofertarmos na tua casa para o crescimento e expansão do teu reino. Pai, mas se porventura tem pessoas que estão nos assistindo nessa noite, nesse tempo, Pai, que estão em dificuldades financeiras, que estão com problemas de desemprego, que o Senhor abra agora as portas de um emprego para essa vida, em nome de Jesus, para que eles tenham recursos, para que eles tenham dignidade para sustentar a sua casa e a sua família. Também, Pai, abençoe aqueles que têm buscado respostas no Senhor. As famílias da tua igreja se reúnem para celebrar o teu nome, agora então se manifesta em cada coração. Liberamos uma palavra também de cura, de restauração, de recomeços, Pai, na vida dos teus filhos, nos relacionamentos dele. Pai, nós abençoamos a saúde física, espiritual, emocional do teu povo. Sopra a vida agora, sopra agora, Pai, em nome de Jesus, a cura do Senhor. Para toda enfermidade, bata em retirada agora, que as enfermidades saem em nome de Jesus, que cesse, Pai, em nome de Jesus, todo esse espírito de enfermidade, Deus, através do Covid também, que essas vacinas possam ter o efeito necessário na vida das pessoas e que toda a população possa ser realmente imunizada, Deus, para que possamos ter as nossas atividades, ó Pai, voltar a viver no convívio, na rua, ter a oportunidade de nos relacionarmos novamente com as pessoas, Pai, que nós amamos. Muito obrigado por esse tempo. Consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas, Deus, que o Senhor tem dado agora os recursos. Muito obrigado pela tua fidelidade e obrigado pela fidelidade do teu povo, Pai. Que o teu povo se incline o coração realmente a ter um coração generoso a partir daquilo que o Senhor tem feito, Deus, em nome de Jesus, que ninguém venha sonegar aquilo que pertence ao Senhor, mas que tenhamos a alegria de devolver ao Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Fala conosco agora através da tua palavra, Senhor, que o nosso coração, nossos ouvidos e a nossa mente estejam atentas agora, Pai, que possamos agora, em nome de Jesus, a nossa atenção seja capturada agora para o Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ouvir a tua verdade, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, queridos, graça e paz, muito boa noite. Hoje, dia de ceia do Senhor na sua casa, nós vamos ministrar a palavra ao seu coração, daquilo que o Espírito nos deu, para que pudéssemos confortar a sua vida, trazer uma palavra que desafiasse você, que te abençoasse, que te encorajasse, mas eu quero pedir para você ficar prontinho aí, com pão e com o cálice do suco de uva, porque ao final nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus e Pai querido, a razão de estarmos aqui é o Senhor. Nós queremos convidar para que o Senhor entre na nossa vida, na nossa casa, aonde quer que nós estejamos agora ouvindo essa palavra, Pai, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para encher a nossa vida, para trazer o Senhor para perto de nós, para que a gente sinta e possa tocar nas Tuas vestes reais, para que a Tua presença seja marcante em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa noite eu quero falar sobre cura e a cura trazida pelo bálsamo do perdão. O perdão, ele é a resposta de Deus para a humanidade. Desde que Adão pecou, o homem ele precisa de perdão para se reconciliar com o Pai. Você sabe que o ser humano, quando ele peca, ele não peca contra mais ninguém que não seja contra Deus. É isso que Davi fala no Salmo 51, somente contra ti pequei. Foi por isso que Jesus Cristo morreu por nós e derramou seu sangue, para nos reconciliar com o Pai. Jesus, ele paga uma dívida que nós tínhamos com o Pai. Ou seja, Jesus, ele paga e ele é a razão do nosso perdão. Deus nos perdoa, não é porque Deus faz vista grossa. Deus nos perdoa porque Jesus Cristo foi a exigência, o Filho de Deus foi a exigência do nosso perdão. E o perdão é chave para o fim de muitas prisões emocionais. O perdão, ele é uma carta de alforria. O perdão, ele é um documento jurídico que te solta da prisão, ou seja, é um habeas corpus que coloca você livre para que você possa viver em paz. Se você não perdoa quem te feriu e você não se perdoa por ter ferido ou tropeçado, a sua vida é uma vida de
peso emocional, espiritual, de acusações, especialmente de ódios contra as pessoas e contra você também, e é sobre isso que eu quero falar. O Evangelho de João, ele fala sobre isso, e diz assim, João capítulo 20, de 30 a 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João é muito econômico aqui. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles acontecem na região da Galileia, em sua grande maioria. Mateus, Marcos e Lucas fazem com que eles apresentam histórias nos seus evangelhos, todas elas em volta da Galileia, do mar da Galileia, região de Cafarnaum, região de Betsaida. Jesus caminha até a Samaria, ele certa vez vai até Gádara e Genezaré. E o evangelho de João é diferente de todos eles, porque Jesus se concentra na cidade de Jerusalém e nos seus arredores. 75% do evangelho de João fala das últimas 2 semanas de vida de Jesus. As últimas 2 semanas de Jesus na terra aqui estão concentrados em praticamente 3/4 do Evangelho de João. João escreveu o Evangelho de João na cidade de Éfeso. Não sei se você sabia disso. Ele escreveu ali em 70, mais ou menos no ano 70, ano Domini da era cristã. E ele escreveu então, e ele entrega esse evangelho para os não-judeus, ou seja, para os gentios, para aqueles que não conheciam a lei. Ele não se preocupa muito como Mateus. Mateus diz, ele escreveu isso para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele não faz referências ao Antigo Testamento, nem à lei. Ele se preocupa em dizer que Jesus é Deus, que Ele é o Messias, que Ele é o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus ungido, um ungido de Deus. E mais do que isso, ele não se concentra em apresentar um monte de milagres. João apresenta apenas 7 milagres, e esses 7 milagres vão anunciar a identidade de Jesus Cristo. Jesus está aqui na terra. O interessante é que os discípulos muitas vezes estavam boiando, eles não sabiam quem Jesus era. Jesus, ele dá uma ordem: cala-te vento, quieta-te mar. E aí os discípulos falam assim: quem é esse? Quem é esse que até o mar dá ordens? Jesus, ele chega na região de Gádara, e ali um endemoniado diz: olha, eu sei quem você é, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus manda ele se calar. Mas os discípulos mesmo não sabiam quem Jesus era. Apesar de Pedro ter confessado: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele mesmo não entendia o que tinha confessado. Então, João aqui, ele é muito pragmático, na verdade, ele é muito prático, e o papel dele aqui, nesses capítulos, é mostrar para o seu leitor que Jesus Cristo, ele é o Messias. E ele, então, traz os milagres, aqueles milagres que são acompanhados da expressão eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira. Essa expressão acontece pela primeira vez em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 13, quando Deus se encontra com Moisés. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, esse é o nome de Deus, o eu sou. E Jesus, ele vai repetir isso notoriamente durante o Evangelho de João, aqueles últimos 15 dias, então, de Jesus aqui na terra. Ele vai repetir isso durante 7 vezes. É muito interessante que Jesus, ele transforma a água em vinho, capítulo 2 de João, e ele diz: eu sou a videira verdadeira, quem está em mim dá muito fruto. Ele anda sobre as águas, e Apocalipse 1 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir. Esse mesmo Jesus, ele multiplica os pães
em João capítulo 6, e diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então ele se liga ao milagre, ele faz o milagre para dizer o seguinte: olha, eu sou Deus que estou aqui com vocês. Deus já tinha feito milagres de multiplicação? Tinha, ele tinha feito pelas mãos de Elias, tinha feito pelas mãos de Eliseu. Deus já tinha feito, só que agora ele está se mostrando maior do que Moisés, maior do que Elias, maior do que Eliseu. Quando a Bíblia fala sobre profetas, é muito interessante isso. Levítico capítulo 19, ele diz o seguinte: olha, não se contamine com o ocultismo, porque Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Estava falando de Jesus, estava falando de Jesus Cristo. Jesus, ele cura um cego. Em João capítulo 9, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele participa ressuscitando Lázaro em João 11, e diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, cada milagre de Jesus aponta para a identidade dele, daquilo que ele é. E ele diz, ele repete: eu sou, eu sou, eu sou. E João, capítulo 5, tem uma passagem muito interessante, num lugar que havia 5 alpendres, ali num tanque, chamado Tanque de Betesda, e eu quero ler com vocês. Diz assim, a partir do verso 1: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda. Tendo 5 entradas em volta, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. A palavra aqui de Deus, ela mostra um ambiente. A Porta das Ovelhas, na verdade, quando você entra hoje, ele tem, na verdade, 2 leões, não tem uma ovelha. Por que era chamada Porta das Ovelhas? Porque era ali que as ovelhas entravam. Então, quando alguém vinha adorar a Deus, ele trazia o seu sacrifício, né? Então, ele entrava com uma ovelha. A ovelha ela tinha que ser branquinha, limpinha. Então, eles passavam no tanque de Betesda e limpavam a ovelha com sabão de lavandeiro. A ovelha ficava branquinha, era entregue então ao sacerdote, e o sacerdote sacrificava, pegava aquele sangue daquele animal, né, e derramava perante o Senhor. Você sabe que todas as coisas são purificadas por meio de sangue, é pelo sangue do Cordeiro que nós entramos na presença de Deus. Esse era um ritual, era uma cerimônia ritual que acontecia no altar, mas antes a ovelha tinha que passar por ali. E havia uma história de que um anjo, de vez em quando, tocava na água e agitava as águas, e todo mundo que queria ser curado ficava ali. Então, o que aquele homem não sabia é que Jesus tinha uma chave de cura que ele estava buscando há 38 anos. Tem muita gente que quer procurar o complexo e não consegue enxergar o simples na cara dele. A Bíblia está dizendo aqui, gente, que Jesus Cristo está oferecendo cura. Você quer ser curado? É como se Deus te pedisse alguma coisa, te perguntasse algo, e você ficasse preocupado com o anjo. Não, gente, você não precisa ficar preocupado com o anjo. Se preocupe com Deus. Deus, ele quer dar uma resposta imediata para você. Deus, ele quer combinar algo com você para te tirar dessa situação de paralisia. Esse homem era um paralítico, que vivia junto com um monte de outras pessoas ali que não tinha nenhuma esperança.
que não tinha uma solução médica para ele. Esse lugar, chamado Betesda, é interessante que quando você entra pelo portão das ovelhas, ele fica assim, a poucos metros, logo à direita, e ali você vê exatamente 5 pavilhões, né? Que na verdade são 5 alpendres, onde as pessoas ficavam. Em João 5,14, mais tarde Jesus o encontrou no templo, e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não te aconteça. Esse homem estava paralítico por uma questão puramente espiritual. Aquele homem precisava de perdão. E Jesus diz: olha, não volte a pecar. Muita gente ignora o peso do pecado e ignora o poder do pecado para paralisar uma vida. Muita gente, você que está me acompanhando aí, tem muita gente que abandonou o ministério, que não segue em frente, que não cresce no ministério por causa de ausência de perdão. Você não conseguiu perdoar teu pai, você não conseguiu perdoar tua mãe, você não conseguiu perdoar o abandono, você não conseguiu perdoar o ódio que você sente por quem te injustiçou, você não consegue se perdoar porque você pecou, você não consegue se perdoar, você guarda de você mesmo uma acusação contra a sua vida, assim, impregnada de culpa, e é por isso que você nunca rompe em fé. O pastor está sempre convidando você, para você fazer parte do conselho de diáconos, de presbíteros, de ser ordenado e crescer na fé como evangelista, como pastor, como líder de célula, como líder de região. Só que a tua culpa faz você viver estranhamente, distante de Deus, e frio diante do Senhor. Aqui, esse homem se encontra com Jesus curado, e Jesus dá para ele de novo: olha, não peque, porque o pecado vai te paralisar de novo, e pior, vai ficar pior do que era, para que coisa pior não te aconteça. Esse homem, a sua cura tinha uma série de bloqueios, e o primeiro bloqueio dele para ser curado era o tempo. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. São aquelas pessoas e aqueles casos que você fala assim: ó, desiste. Esse aí Deus não vai resolver, esse aí Deus não vai fazer. Quando o tempo passa, quanto mais o tempo passa, mais o ser humano se conforma com a condição de tristeza, de dor e de sofrimento. Nós sempre li sobre isso, eu li sempre sobre isso, e saiu na televisão um filme chamado Estocolmo. Estocolmo, você sabe, fica na Suécia, e conta a história de 2 assaltantes que entram num banco e mantêm 2 mulheres reféns dentro do banco. E o interessante é que uma dessas mulheres acaba se casando com um dos assaltantes. Tem gente que se casa com o sofrimento, tem gente que se casa com o seu algoz, tem gente que pensa assim: não, esse é o meu sofrimento, eu vou ter que ficar com ele. Então o tempo, ele faz com que a pessoa perca a esperança. O tempo que você está vivendo: não, pastor, mas o meu marido já está longe há tanto tempo, meu filho já está longe há tanto tempo, ele está desviado há tanto tempo, eu já estou vivendo essa questão financeira há tanto tempo. Então ele acaba se apaixonando com aquilo que causa terror. Foi o que as mulheres fizeram, se casaram com aqueles homens que estavam assaltando o banco e que levaram para dentro do banco granadas, bombas, armas, as ameaçaram o tempo todo. Em segundo lugar, esse homem não conseguia sair da sua paralisia, porque não haviam amigos capazes de socorrê-lo. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. É interessante essa divisão entre doentes e pessoas. O inválido é sem valor, é isso que diz. São pessoas que não têm valor para nada, eles não servem para nada, eles não prestam para nada. Essas pessoas que não prestam para ninguém também não prestam para mim, porque eu quero ser curado, e ali é o seguinte: cada um que se vire. Ali o que acontece é uma pessoa
querendo resolver o seu problema antes da outra pessoa. Então, se o anjo chega, o primeiro que cai ali é jogado. Só que ele é paralítico, ele não se mexe. Como é que ele vai ser jogado dentro d'água? Então, quando você anda com pessoas incapazes, eu gosto muito do rei Salomão. O rei Salomão, ele tem um encontro com Deus no sonho. Deus fala: o que você quer? Eu vou te dizer. Ele fala assim: olha, eu quero sabedoria para conduzir esse povo. Deus fala: porque você não me pediu ouro, prata, mulheres, você não me pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, vou te dar ouro, prata, e vou te dar tudo que você pediu. Pensa num homem, gente, que era sábio. Esse homem é Salomão. A Bíblia diz, em 1º livro dos Reis, capítulo 10, que vinha gente de todo mundo para aprender com a sabedoria de Salomão. Quando você anda com pessoas incapazes, você se torna incapaz. Quando você se alimenta de um determinado, por exemplo, uma determinada inclinação política, é ali que você vai ficar. Quando você se alimenta de amigos que dizem assim, ó, não vai acontecer, você vai achar que não vai acontecer. Quando você coloca para dentro do teu coração experiências de derrota dos outros, você vai ficar desanimado. Então esse homem, ele tinha a barreira da ausência de pessoas de fé perto dele, só tinham incapazes. Então essa fé limitada, de vez em quando descia um anjo do Senhor. Gente, hoje você sabe que Deus opera agora. Eu oro pela tua vida agora, você é curado aí. Eu oro pela tua vida agora e vem uma resposta do Senhor. Eu oro pela tua vida agora, você ora pela sua vida agora e Deus responde a respeito da sua própria causa. Mas no coração dele, Deus só vinha de vez em quando. No coração desse homem aleijado do tanque de Betesda, Deus de vez em quando, ele mandava um anjo descer para tocar e agitar a água. Quer dizer, é um Deus que não é generoso, é um Deus que não traz fartura, é um Deus que fica assim brincando. Na hora que eu estava distraído, balançou a água. E não é nada disso. A fé dele era limitada pela mentira. A fé dele era limitada pelo engano. A fé dele era limitada por um entendimento errado de que Deus só faz milagre de vez em quando. Na verdade, Deus faz milagre todo dia. Em quarto lugar, esse homem, ele é paralisado pela falta de foco. Um anjo do Senhor agitava as águas. Essa é a palavra que mais me impressiona aqui nesse texto. Deus está do lado dele e ele não consegue ver Deus. Ele só vê o anjo. Ele está esperando e procurando o anjo quando Deus está do lado dele. Tem muita gente assim. Deus quer abençoar ele, ele acha que Deus vai vir por um lado, Deus está do lado dele. Quando Jesus, ele ressuscita dos mortos, ele encontra no caminho, ele caminhando, né, com 2 discípulos, ele começa a falar sobre a necessidade dele mesmo morrer. Gente, Jesus está caminhando do lado deles. Quando eles entram em casa, que Jesus parte o pão e some, ele fala assim, mas era Jesus. O teu coração não ardia quando ele citava as Escrituras? Ou seja, tem muita gente que não consegue ver Deus está caminhando do lado dele. Jesus, ele está conversando com Pôncio Pilatos, Jesus está conversando com a mulher samaritana. Jesus só diz que é o Messias para 2 pessoas, para Pôncio Pilatos e para a mulher samaritana. Eles não conseguem enxergar isso. Os discípulos não veem isso. É a falta, a ausência de foco em Deus. Número 5, o que mantinha a pessoa paralisada? A escassez de generosidade. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar das águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Ou seja, essas pessoas não tinham a expectativa de serem ajudados pela generosidade, porque todos ali estavam doentes. Todos ali estavam vivendo na expectativa deles serem próximos a serem curados. Quando você não tem generosidade, quando você não tem compaixão, quando você não vive com pessoas que querem te socorrer, a tua paralisia permanece. Número 6, havia ausência da solidariedade. Senhor, não tenho ninguém que me ajude. Ninguém ajudava ele. Ninguém ajudava ele. E ele estava com foco
tão errado, mas tão errado, que ele está reclamando da vida, ele está reclamando da situação que ele vive, ele está reclamando da história que ele está vivendo, ele não sabe que Deus está perto dele. A essência da paralisia dele é a ausência de pessoas, mas ele não percebe que deveria ser a ausência de buscar a Deus. Número 7, o que bloqueia a cura dele? A maldição da lei. Levítico 21 diz: nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Defeito nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Aqui a gente volta a falar que o sacrifício trazido para o altar é um sacrifício de comida. Eu sempre falo sobre isso, eu sempre explico para vocês. Então, quando a pessoa vinha para o sacrifício, ele trazia um animal, ele trazia um bolo, ele trazia 2 rolinhas, ou ele trazia um pão com azeite e sal. Só que ele diz que a menor das ofertas, que é justamente o pão, até a menor das ofertas, se a pessoa fosse aleijada, que é o caso dele de um paralítico, ele não podia se aproximar de Deus. Então, a própria lei de Deus mantinha ele afastado da cura. A própria lei de Deus mantinha ele aleijado, sem possibilidade, porque eu sou aleijado. A única pessoa que pode me resolver é Deus. Eu não posso me aproximar de Deus, como é que eu vou ser curado? Essa é a questão. Número 8, havia uma impossibilidade imposta, que era a impossibilidade da religião. Isso aconteceu no sábado. E no sábado, para o judeu, não era lícito curar. Então, no coração dos judeus, Jesus, inclusive, em Lucas capítulo 13, verso 10, a partir do verso 10, Jesus dá uma bronca nos fariseus, dizendo o seguinte: qual de vós, que tendo um boi, não desamarra o boi, ele cura uma mulher encurvada, possessa de um espírito de enfermidade. E as pessoas reclamam, e ele diz assim: qual de vocês, que percebendo que o seu boi precisa beber água, não solta o boi no sábado para ele beber água? Qual de vocês? Então é muito interessante a maneira como Jesus, ele fala sobre liberdade para cultuar a Deus. Só que aqui, o sábado, que foi feito para o homem descansar, virou uma prisão para o ser humano. Jesus diz: olha, o homem não foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Ou seja, o povo de Israel era escravo no Egito. Então Deus teve que ensinar eles a descansar, porque eles não sabiam descansar. Eu, por exemplo, eu tiro meu dia de folga na segunda-feira. Não, eu não negocio isso. Eu não consigo negociar isso. Por quê? Porque se o corpo não para, ele entra em estresse. Se o corpo não para, ele fica doente. É necessário parar. Então, o que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que no sábado você não deve fazer trabalho nenhum, porque aquele povo vinha de 400 anos de trabalhar de segunda a segunda, de domingo a domingo. E aí ele teve que o quê? Deus teve que dizer assim: ó, para no sábado, não faz nada. Nem você, nem o órfão, nem o escravo, nem aquele que é estrangeiro na tua terra. Ninguém vai trabalhar no sábado. Mas não, Deus não fala isso de maneira que você ficasse bloqueado de fazer qualquer coisa. Não. Ele está te dando isso como um presente de descanso. Se você ler Hebreus capítulo 4, você vai entender que o sábado não salva ninguém. Quem salva a gente é Jesus Cristo. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que o sábado vai te salvar e vai te levar. Eu cumpri o sábado. Mas a Bíblia diz que se você não receber Jesus, você não entra no reino de Deus. Se você não nascer do Espírito, você não entra no reino de Deus. Outra questão, e a questão principal aqui, era a falta de perdão. Por que esse homem se mantinha aleijado? Porque ele tinha uma lembrança de pecado que marcou a vida dele. Não volte a pecar. Jesus aqui não expõe o pecado dele não, gente, para que algo pior não lhe aconteça. Então, o pecado, como eu disse, ele é capaz de bloquear nossos passos, de impedir a nossa caminhada. Aqui, a ferida, ela é definida, e eu gosto desse texto de Jeremias 10:19, ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável, apesar disso eu dizia, esta é minha enfermidade e terei que suportá-la. É interessante como é que tem muita gente sofrendo de enfermidade, de câncer, inclusive de feridas na pele,
feridas que não fecham, feridas que não têm cura, que não encontra terapia na medicina, não encontra remédio, enfim, não encontra alopatia, não encontra homeopatia, nada resolve na vida dele, não tem fisioterapia que resolva, não existe antibiótico que resolva, não existe nada que tire a sua dor. Por quê? Porque o componente perdão é o componente curativo, ele é o bálsamo, o perdão, na verdade, é o remédio sobre a nossa vida. Jesus, ele veio para perdoar pecados. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para perdão dos pecados. E tem muita gente que acha que tem que conviver com a dor. Estou ferido, minha ferida é incurável. Eu não vou levantar dessa maca nunca. Eu não vou levantar dessa enfermidade nunca. Querido, olhe para mim. Experimente liberar perdão. Hoje nós vamos celebrar a ceia aqui. A ceia é um momento de perdão. Por que nós temos que sistematicamente celebrar a ceia na igreja? Porque é na ceia em que nós olhamos para dentro de nós mesmos. Eu gosto muito de uma palavra, nós temos um pastor aqui, o pastor Alan, é o nosso pastor de educação, ele fala algo assim, que mexe muito com o meu coração. Ele diz o seguinte: se uma pessoa não celebra a ceia porque está em pecado, ela comete um segundo pecado. Porque a ceia é justamente para a gente se consertar dentro de Deus. A Bíblia diz, cada um então, é interessante isso, cada um então, olhe para dentro de si mesmo. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, para a gente se examinar, a gente olhar para a gente mesmo e falar assim, eu preciso de perdão. Mas também a gente precisa olhar para o lado e falar assim, eu preciso perdoar. Porque se a gente não perdoa e para a gente não se perdoa, eu falei sobre isso hoje pela manhã, no culto da manhã. Eu falei sobre essa questão das marcas na vida de uma pessoa que perdoou e foi perdoado. Existe sim. Quando você olha assim, fala assim, aquele ali é um perdoado. Aquele ali começou de novo. E a pessoa que não perdoa, ele vai sempre achar o seguinte, que a enfermidade é um problema apenas físico, quando na verdade é uma resposta espiritual da amargura e da culpa no corpo dele. E Marcos capítulo 2, fala que o perdão sara feridos, de 2 a 5, que é mais fácil dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Eles ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Jesus, ele mais uma vez, ele encontra, aquele primeiro texto, João capítulo 5, agora eles estavam em Betesda, no tanque de Betesda, dentro de Jerusalém. Aqui, Jesus está em Cafarnaum, na Galiléia, ele está distante de Jerusalém. Trazem para ele um aleijado, eles abrem o telhado de uma casa, descem o aleijado para Jesus curar, 4 amigos trazem ele, e aí Jesus, ele fala assim, teus pecados estão perdoados, e há uma grande murmuração. Jesus está ensinando para a gente o seguinte, que muitas das enfermidades que a gente sofre porque a gente não perdoa. Eu não vou perdoar, ele não merece o perdão. Querido, preste atenção, a questão não é nem merecimento, o perdão é mandamento. E aí, querido, Deus não vai te dar um mandamento que você não possa fazer. É que muita gente confunde o perdão com a emoção. O fato de você perdoar não significa que você vai querer viver perto, não, querido. Tem muita, não, eu vou perdoar e a pessoa está te ferindo. Não, eu vou ficar andando com esse sujeito, ele só me fala mal de mim, ele só me machuca, ele só me destrói, ele só me arrasa. Eu não sou, nem você é obrigado a ficar debaixo de uma autoridade que te machuca. Deus falou para José, olha, Herodes quer matar o menino. José pegou Maria, pegou o menino Jesus e sumiu. Foi lá para o Egito. Davi, ele estava debaixo da autoridade de um rei que queria matar ele, que era Saul, tentou espetar ele 2 vezes com a lança. O que ele fez? Se mandou. Agora, Davi não guardou, foi o quê? Foi mágoa. Ele não guardou amargura. Davi é um homem que no final ele chora a morte do rei Saul.
Então, preste atenção nisso, queridos. Quando nós falamos de perdão, o perdão significa não cobrar mais a dívida. Você está perdoado, o assunto está encerrado, eu vou ficar com prejuízo, você me feriu a face, eu te ofereci a outra. Agora, eu não sou obrigado a ser ferido de novo. Então, tem gente que me machucou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu já perdoei. Só que eu não sou mais obrigado a ficar sendo ferido por ele. Não sou. Então entenda que Jesus está tratando com uma pessoa aleijada e está liberando perdão para ela. E as pessoas falam assim, mas quem que pode perdoar se não Deus? É justamente isso, Jesus era Deus. Mas para que todo mundo soubesse que ele era Deus, o que ele faz? Ele diz assim, pega a tua maca, levanta e anda. Por quê? Porque o perdão já estava liberado. E quando você libera perdão, você não faz ideia, querido, de como a tua vida destrava. Então, para que o perdão venha, não use uma fé emprestada. Jó 42:5, com ouvidos meus olhos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quando você se aproxima de Deus, não se aproxima de Deus através da oração do seu pastor, nem da sua esposa, nem do seu pai. Se aproxime de Deus, experimentando você um relacionamento pessoal com o Senhor. Não viva uma fé por tabela. Não fique dizendo para todo mundo, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Isso é típico de filho que é órfão. É a história do filho pródigo. Você sabe que tem um filho mais novo que gasta o dinheiro todo e depois ele volta para casa e o pai dá uma festa, e tem um filho mais velho que está trabalhando no campo. O filho mais velho nunca chama Deus de pai, nunca chama. Ele pergunta para os empregados, o que está acontecendo? Os empregados dizem assim, tem uma festa. Ele é incapaz de entrar dentro de casa, ele é incapaz de ter intimidade com o pai. Quando o pai vem falar com ele, ele é rabugento, ele é miserável, ele não se alegra. E o contexto de Lucas 15 é um contexto de alegria, porque é achado uma dracma. Ele fala, mas alegria no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende. Uma ovelha perdida entre 100, mas alegria no céu entre os anjos. E aí o filho volta para casa de novo, tem uma grande festa, mas tem gente que não se alegra com a festa. Então preste atenção, pessoas que não têm intimidade com Deus, são aquelas que sempre ficam pedindo para o pastor orar, para o irmão orar, para a irmã orar, ou estão vivendo um tempo assim de tanta fraqueza espiritual, que eles não têm forças para orar. Número 2, cuidado com a fé que exige sinais. Mateus 12:39, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Deus é Deus, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Tem uma canção que fala isso, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, também é Deus. Deus, ele não precisa provar para você que é Deus, apesar dele provar que é Deus. Em muitas situações que você ora, que você busca, ele te tira do teu cativeiro, ele te tira da tua prisão, da tua maca, desse lugar onde você está aleijado, faz você andar. Mas se ele não fizer também, ele é Deus. Eu gosto muito daqueles meninos que foram para Jerusalém, que foram para a Babilônia, cativos, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Na verdade, eles tinham outros nomes, né? Misael, Ananias e Azarias. E aí eles são ameaçados pelo rei, se você não me adorar, eu vou jogar você dentro de uma fogueira, dentro de uma fornalha. E aí os meninos dizem assim, olha, fique sabendo você, ó rei, que Deus pode me livrar, mas se ele não me livrar, eu também não vou te adorar. E ele vai, prepara uma fornalha, e quando ele lança os 3 na fornalha, ele aumenta a fornalha 7 vezes mais. Ele, em vez de ver 3 pessoas, vê 4. Ele chama os 3. Sadraque, Mesaque e Abdinego, vem para fora. E os 3 saem. Deus, ele faz quando ele quer fazer. Então, cuidado com a fé que exige sinais. Número 3, elimine uma fé egoísta e egocêntrica. Se vós estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. A Bíblia está dizendo para mim, o Senhor, cuidado com o egoísmo. Cuidado com aquilo que você vive só para você. Cuidado com aquilo que você não quer compartilhar com os outros. Porque isso vai afetar a sua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida.
e abençoar você que está vivendo algum tipo de paralisia. Você está aleijado, você está vivendo um tempo aí que você não consegue sair do lugar, é na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida ministerial, na sua vida celular, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, enfim, há um bloqueio, ninguém te ajuda, há uma ausência de amigos capazes, há uma ausência de amigos generosos, você está focalizando errado, mas hoje eu quero entrar com fé no teu coração, para abençoar a sua vida e liberar a palavra de cura e de perdão sobre você, amém? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, a tua palavra não nos deixa cegos, o Senhor, através do teu Espírito Santo, ministra no nosso coração, e hoje, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do teu filho e da tua filha, eu quero te dar a palavra hoje, em nome de Jesus. Os teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Em nome de Jesus, libera o perdão para todos que te agrediram, para aqueles que te fizeram o que é terrível, que te machucaram e que te abusaram. Libera o perdão, Pai, em nome de Jesus, eu quero liberar uma outra palavra. Toma a tua maca e anda, sai desse lugar de paralisia, de prisão, sai desse lugar onde você não consegue conviver mais com o crescimento em nome de Jesus. Pai, que o perdão do Senhor seja sempre a porta de entrada para cada um de nós no teu reino, vai ser o canal para que o Senhor ouça sempre as nossas orações. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor em nome de Jesus, amém? Então pega o pão, pega o suco de uva, junta a sua família, que nós vamos celebrar a ceia. Depois dessa palavra poderosa de Deus, que veio de encontro ao teu coração, agora eu quero te convidar, já que estamos quase encerrando o nosso culto, quero te convidar agora a você participar da mesa do Senhor. Quando nós falamos da ceia, nós estamos falando de um memorial. Quando Jesus ele pega o pão, ele parte o pão e ele dá aos seus discípulos, ele fala, olha, fazer isso em memória de mim. Quando nós vamos celebrar a ceia, nós estamos fazendo em memória. O que a ceia representa? A ceia representa o sacrifício de Jesus. Eu me lembro do sacrifício que Jesus entregou a sua vida. O corpo dele foi partido por nós como pão. E o sangue dele, que é representado aqui pelo suco, foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, quando nós estamos à mesa do Cordeiro, nós estamos à mesa com o banquete do Cordeiro, isso serve para nós nos lembrarmos de quem nós éramos, do que estava preparado para nós, do que Jesus fez por nós e para onde Jesus nos leva. Jesus ele nos dá a vida e nos dá a vida eterna. E eu quero que você entenda que esse ato, quando nós participamos da ceia, e às vezes as pessoas perguntam, pastor, quem pode participar da ceia? Aqui na igreja nós temos por hábito deixar todas as pessoas participarem. O nosso papel não é impedir que ninguém vá à mesa do Cordeiro, não é impedir que as pessoas participem do banquete. Logicamente que você, quando participa do banquete, você tem que ter consciência por que você está participando. Porque você entendeu que tem uma aliança com Jesus. Jesus é nosso Senhor, Jesus é nosso Salvador. Olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se a cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Examine-se. O momento da ceia é o momento em que nós examinamos o nosso coração. O texto aqui, o apóstolo Paulo não diz que a gente não deve participar. Ele diz que nós devemos nos examinar. Examinar as motivações do nosso coração. Examinar o porquê que nós estamos participando. Examinar o porquê que eu sou cristão.
Você já examinou a tua vida, você tem examinado, você tem esquadrinhado, pedindo para Deus esquadrinhar o teu coração. Quais são as motivações que nós temos às vezes dentro do nosso coração? Por que fazemos o que fazemos? Por que frequentamos uma igreja? Por que somos membros de uma igreja? Por que fazemos parte do corpo de Cristo? Nós precisamos examinar as nossas atitudes, o nosso comportamento dentro da nossa casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais. Precisamos examinar o nosso coração com relação à sociedade, ao mundo que está aí fora. O mundo tem passado um momento difícil. Não é exclusivo de um país, de uma nação, de uma cidade ou de um estado, não. O mundo tem sido colocado à prova nesse momento para que se volte para Deus, e mesmo assim tem muitas nações, muitos corações, muitas famílias, muitas culturas que não se voltam para Deus, que não entenderam o sacrifício de Jesus. Acham que essa pandemia é apenas mais uma pandemia. Não, Deus nos parou. Deus precisa às vezes parar o ser humano para que nós possamos nos voltar. Então examinar o nosso coração é isso, examine o teu coração. Eu quero te dar 30 segundos, aí você que está em casa me assistindo agora, eu quero que você examine o teu coração e que você ore aí 30 segundos. E depois nós vamos participar da ceia do Senhor, e depois nós vamos orar, e depois nós vamos realmente consagrar esse tempo ao Senhor. Pense aí agora, ore aí rapidinho na tua casa, examine agora o teu coração. Examinou as motivações do teu coração? Então agora que você já pediu perdão para Deus, já confessou os teus pecados, agora você vai participar da mesa do Senhor. Eu quero te convidar agora, nós vamos pegar o pão e nós vamos pegar o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, e nós vamos agora nos alimentar juntos. Mas antes eu quero orar por você e eu quero abençoar a tua vida. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Deus, porque nós temos esse privilégio de participarmos da mesa do Senhor. Temos esse privilégio, Pai, de estarmos agora como família, juntos, celebrando ao Senhor. A mesa está posta, Pai. O Cordeiro está à mesa, o banquete do Cordeiro está à mesa. Então, muito obrigado, Pai, porque os filhos participam da mesa. Os filhos são convidados nesse tempo a participar da mesa do Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse pão, por esse suco, Pai. Obrigado, Deus, porque todas as vezes que nós nos alimentamos da mesa do Senhor, nós nos lembramos do Teu sacrifício. Mas mais, nós nos lembramos que o Senhor vai voltar e que o Senhor vai nos buscar e que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Muito obrigado mesmo, Pai, por esse privilégio de poder participar da mesa do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Agora sim, você pode comer o pão e tomar o teu suco de uva. Amém? Como é bom, né? Como é bom poder participar desse banquete e imaginar que um dia nós estaremos com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus na mesa do Cordeiro, sendo alimentado por toda a eternidade por esse Cordeiro Santo. Isso me enche o meu coração nesse tempo de fé, de esperança, de alegria e de amor, sabendo que Deus tem preparado algo maravilhoso para nós na eternidade. Amém? Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, que você tenha realmente um tempo na presença do Senhor, e agora eu quero abençoar a tua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos.